o futebol europeu não é tudo aquilo que a gente imagina. O futebol europeu de elite é o futebol que a gente vê pela TV, com esse grande potencial de adquirir os melhores atletas de qualquer liga. Eu trabalho há vários anos aqui, estou trabalhando em sub-20 aqui no futebol espanhol, e o que eu vivo aqui no futebol formativo espanhol, se eu tenho que comparar com o que a gente vive na Espanha, com o que a gente vive no Brasil ou na Argentina, a gente tem uma grande vantagem. Fala, nação, bom dia, Leonardo, canal Minha Maior Paixão é Rubro-Negra. Antes de começar o vídeo aí, passar o vídeo para vocês, peço aí que curta, se inscreva, compartilhe e ajude o amigo a crescer cada vez mais o canal, valeu? Trazer o vídeo aí do canal do Bernardo Ramos. Bernardo Ramos, um repórter, um jornalista muito bem conceituado, jornalista esportivo muito bem conceituado, opiniões fortes e que eu gosto de escutar, gosto de analisar, às vezes concordo, às vezes discordo, mas eu acho um ótimo jornalista. Passar aí para vocês em relação ao Real Madrid. O que vocês acham, gente? Real Madrid vem numa queda de desempenho. Vou mostrar o vídeo para vocês e depois passar minha opinião. Deixa o comentário de vocês aí na descrição, valeu? Um abraço. Jogado muito mal contra o Villarreal no último sábado pelo Campeonato Espanhol, perdeu a partida, perde a liderança do Campeonato Espanhol para o Barcelona, que venceu, também um jogo muito ruim esse time aqui, ó, o Atlético de Madrid. E nesta quarta-feira, o Real Madrid passou pelo Valência nos pênaltis. O time do Valência é um time bem mais ou menos, tem alguns jogadores, a gente vai falar aqui sobre o esquema, né? Joga um 4-4-2, com o Lato pelo lado direito, o Kluivert pelo lado esquerdo, não o grande Kluivert centroavante, o Justin Kluivert, o filho dele. Os caras fechando o meio de campo. O Musa, né, jogador americano, que fez uma boa Copa do Mundo. E na frente, o Cavani jogando com o Lino, né, um brasileiro desconhecido que jogou aqui no São Bernardo e tal. E o Real Madrid teve muita dificuldade mais uma vez. E tão mais importante do que isso, ver seus jogadores se lesionando com muita frequência agora, né? O Mendy e o Modric estavam mais ou menos, né? Os dois começando no banco de reservas. O Lucas Vázquez, que jogou como lateral direito, saiu machucado. O Militão saiu machucado. O Camavinga saiu machucado. Ou seja, um time que fisicamente também não está muito bem. Aí eu vou ficar com aquilo que falou o Jorge Jesus. Antes eu vou anunciar para você que esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo que você pode e deve baixar aqui no primeiro link na descrição desse vídeo. Hoje começa o Campeonato Carioca, hein? E no OneFootball, de graça, você vai ter acesso aos melhores no primeiro link de guitarra. E você marca um aluno de graça de guitarra e violão Átila Reis, tá? Então, assim, é um time do Real Madrid que passa por um momento difícil, né? Sai na frente com o gol do Benzema, toma um empate com o gol do Lino, vai aos pênaltis, ganha nos pênaltis, muito porque tem uma equipe mais qualificada, e pênalti não é loteria. Mas, assim, a fase é diferente. Eu lembro sempre o que disse o Jorge Jesus depois do jogo contra o Liverpool. Quando o Flamengo estava em final de temporada e o Liverpool na metade da temporada. Ele falou, se fosse o contrário, o Flamengo ganharia o jogo. Eu não sei se foi por isso, mas certamente foi um dos fatores que contribuíram para aquela vitória do Liverpool no Campeonato Mundial de 2019. Inclusive, na live que eu fiz com o Léo Samaja, técnico argentino, que trabalha na Espanha, ou seja, conhece muito bem o Real Madrid, perguntei para ele se dava para ganhar. Vejam só a resposta dele. Essa é a pergunta do milhão, cara. No Mundial, vamos ver, o Flamengo e Real Madrid, como é que ganha? Joga fechado? Joga da maneira como está acostumado a jogar? Como é que faz para ganhar de um europeu? Como é que faz para ganhar de um time que tem lá o Benzema, o melhor jogador da temporada passada, o Vinícius Júnior, que vai ser o melhor do mundo um dia, talvez, sei lá. O Rodrigo, o Valverde, o Modric, o Tchouaméni, o Kroos. Como é que é desses caras, cara? Preparando, confiando nas nossas ferramentas, tirando o maior proveito dos nossos recursos e apostando o que levou a nossa equipe a chegar nessa instância. Então, se chegamos numa instância de disputar um campeonato mundial de clubes, é porque fizemos algumas coisas de forma certa. Por que mudar? Então, olha o que eu me lembro quando o Flamengo foi campeão. Rapidinho, galera.
sabe como se ganha? Jogando, sem medo. Pra mim, o Palmeiras perdeu uma grande chance de ser campeão mundial, na minha opinião. O time do Chelsea não vale o dinheiro todo que foi investido. Naquele momento, seria mais ou menos comparando. É claro que um momento diferente, aquele Chelsea de 2013 contra o Corinthians é, era mais frágil, era muito mais frágil. Mas comparando ali, eu acredito que o Palmeiras perdeu uma grande chance de ser campeão. Se o Palmeiras fosse um pouquinho mais ousado contra o Chelsea, o Palmeiras ganhava aquele Mundial. Só que o medo do Abel botando o Dudu para marcar a ponta, botando o Rony voltando até lá na bandeirinha de escanteio para marcar jogador atacante, a covardia do time do Palmeiras custou caro para eles. Para mim é que o Palmeiras perdeu uma grande chance. Não pode se omitir, não pode ter medo de jogar. Não adianta você fechar lá e ficar dando chutão para frente. Tem que jogar. Eu sei que não vai pressionar, não vai ficar com posse de bola, não vai atacar o time do Real Madrid desse jeito, mas tem que jogar, tem que fazer igual fez com o Liverpool, posso assustar eles de vez em quando. Foi igual o Bruno Henrique fez com o Arnold, deixou ele de noiteado 2 lances ali, ele já ficou um pouco receoso de subir. Tem que jogar, não pode ficar retrancado. Da Libertadores, da primeira com o Jorge Jesus, e ficou de fora com o Liverpool, correto? Perdeu com o Liverpool, e o Liverpool no jogo anterior tinha ganho do Monterrey por 2-1. com o Turco Mohamed. Então, o Turco Mohamed, se é louco ou não, ele enfrentou o Liverpool com o mesmo espírito e o mesmo modelo estabelecido com que ele arrasou na própria Liga Mexicana. Então, você tem que confiar em suas ferramentas e trabalhar em cima disso. Agora, se, obviamente, você tomará E é por isso que precauções o em Vitor função da Pereira dimensão veio desses para jogadores, mas isso. a maioria dos jogadores que você mencionou, fomos nós quem formamos, digo nós, sul-americanos, o Valverde, o Vinícius, o Rodrigo. Então, vamos temer aquelas super estrelas que estão ocupando um espaço lá, mas que nós enviamos para lá. O erro está aí, em pensar com temeridade, com medo, de um futebol que aparenta que nos foi vendido como superior, e a resposta está nesta última final de Copa do Mundo, não na final, senão nesta Copa do Mundo, no feito pela uma seleção argentina simples, objetiva, sem medo, com coragem e com fundamentos. Quando faltam fundamentos ou faltam coragem, com certeza, se vem vitória, vem por azar. Dá para ganhar, então? Claro que sim, porque não sei quantas vezes temos ganho de equipes também dessas dimensões estratosféricas. O próprio Boca não ganhou de forma abismal de um grande Real de Madrid lá atrás, com um grande Riquelme, que depois foi para esse futebol todo poderoso. O futebol europeu não é tudo aquilo que a gente imagina. O futebol europeu de elite é o futebol que a gente vê pela TV, com esse grande potencial de adquirir os melhores atletas de qualquer liga. Eu trabalho há vários anos aqui, estou trabalhando em sub-20 aqui no futebol espanhol, e o que eu vivo aqui no futebol formativo espanhol, se eu tenho que comparar com o que a gente vive na Espanha, com o que a gente vive no Brasil ou na Argentina, a gente tem uma grande vantagem a nível formativo lá. Então, no nosso território, aqui não é tudo aquilo que o pessoal imagina. Não é tudo aquilo que o pessoal está imaginando e que estão instalando nas mídias. Então, ficou muito fácil para muitos, porque muitos têm ganhado espaço nesses últimos anos, até colegas de profissão que andam viajando pelo mundo e vão e visitam o CT do Arsenal, visitam o CT do Barcelona, do Real de Madrid, batem algumas fotos, então vão vender essas fotos com seus currículos no futebol brasileiro como se fossem revolucionar o futebol do Brasil. Pessoal, não, estão enganados, estão enganando vocês. Essa não é a revolução do futebol brasileiro. Não existe. Estamos errando o caminho. Por onde passa a revolução no futebol brasileiro, Léo? Acreditar no que a gente tem, organizar o que a gente está fazendo de forma desorganizada,
colocar nossas metodologias de acordo com o DNA, o espírito dos clubes onde. Galera, é isso que eu queria passar para vocês. Aí chegou o ponto do que eu queria trazer de debate, tá? Vamos lá. Ele fala em relação ao futebol europeu e o futebol sul-americano, que o futebol europeu não é tudo isso que se pinta. Mas quando ele fala isso e ele cita a questão da categoria de base e a formação, eu acredito que ele tenha puxado muito para o lado do que é a formação lá. Mas lá tem um grande poderio financeiro. E os times de lá, os grandes times da Europa, são verdadeiras seleções. Tá? Por exemplo, se eu não me engano, foi no jogo de ontem. Não sei, eu não lembro se foi no jogo de ontem. Foi a primeira vez na história que o Real Madrid. Foi no jogo de ontem ou foi no jogo contra o Valência? Não tô lembrado. Contra o Vila Real, não tô lembrado. Mas foi a primeira vez na história que o Real Madrid entrou em campo sem um espanhol no time titular. Um espanhol no time titular. Então são verdadeiras seleções. A que ponto, aonde eu queria chegar em relação a essa informação? Ele fala em relação à categoria de base, mas na minha visão, em relação ao time principal e o poderio financeiro do Real Madrid, os times, não só do Real Madrid, mas dos grandes times europeus, os times europeus estão ainda muito à frente dos times sul-americanos. Eu acredito que o futebol brasileiro se aproximou um pouco, tá? Depois da vinda do Jorge Jesus, toda a reestruturação que Palmeiras e Flamengo mostraram, e agora com a chegada das SAFs, tá? Em relação às SAF, eu tenho um adendo que já vou falar. E a questão que pode. Aí entra uma outra fase dele agora no final que eu acho interessantíssima, que é a seguinte: organizar aquilo que nós temos feito. Eu acho que essa organização com a CBF não vai acontecer. Aí onde chega a importância de criar uma liga brasileira para a gente conseguir organizar esse futebol brasileiro, profissionalizar árbitro, ter mais ação em cima da arbitragem, que hoje influencia muito no futebol brasileiro. Então tudo isso passa por uma organização. O crescimento do futebol brasileiro passa por uma organização. Em relação ao Real Madrid, hoje eu acredito muito mais por questão de lesão, questão de agenda do Real Madrid de janeiro e fevereiro, que o Flamengo pode sim ganhar. É muito possível o Flamengo ganhar do Real Madrid. Eu acho que essa diferença cai quando chega esse tipo de informação e a queda de rendimento do Real Madrid. O Flamengo tem grande chance, tem um grande time. Se conseguir se acertar, encaixar com o Vitor Pereira, vai ter um grande técnico e a gente vai voar e despontar aí no Brasil, desgarrar dos outros times brasileiros. Tá? Galera, outra informação que eu queria passar em relação ao goleiro Hugo, tá? Que está de saída para o Vissel Kobe, do Japão. O time japonês vai comprar 50% dos direitos do atleta e o Flamengo vai manter 50% dos direitos. Ele já está a caminho do Japão para assinar o contrato com o time japonês. Outra informação é referente à Supercopa do Brasil, a bagunça que é a CBF. CBF já definiu uns 15 lugares para a Supercopa acontecer e não consegue se organizar. Foi definido que vai ser realizada em Brasília às 4h30 da tarde no dia 28 de janeiro, no sábado. Tá? Eu, na minha opinião, achava muito mais fácil botar um jogo de ida e volta, um lá no Allianz Parque e outro no Maracanã. Mas a ideia da CBF é internacionalizar esse jogo, divulgar o futebol brasileiro, mas isso tem que ter participação dos times, porque se continuar o choro do outro lado fica difícil. Eu vejo canais palmeirenses falar sobre a internacionalização das marcas, e quando a gente leva um jogo para os Estados Unidos, para o Catar, para fora do Brasil, eles reclamam porque vai beneficiar o Flamengo. Então, como você quer internacionalizar sua marca jogando em Brasília, jogando em Salvador? Para internacionalizar sua marca, você tem que jogar fora do Brasil, fora do âmbito nacional. Galera, esse é o vídeo de hoje. Comente, compartilhe, escreva aí embaixo. O que vocês acham? Diminuiu a diferença? O Flamengo tem grandes chances de ganhar do Real Madrid? Na minha opinião, eu acho que sim. Valeu, galera. Um abraço e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.